bom dia para todo mundo, né? E hoje a gente vai falar sobre a vida, como é que ela funciona, né? E alguns pontos, né? Afinal, o que é a vida? O que cria essa vida? Essa ilusão da terceira dimensão, da quarta dimensão, afinal, o que é tempo, espaço? Isso existe mesmo? Né? Como é que isso veio parar? Né? Como é que isso veio se tornar uma realidade como essa? Experiências de vida como a gente passa, histórias de vida. Né? E, afinal, que sentido tem tudo isso? Né? O que tem entre a gente e o etéreo, vamos dizer assim, ou o espiritual? Né? Existe mesmo alguma coisa tipo Deus? E será que as nossas histórias têm alguma coisa a ver com o, vamos chamar de criador, assim, né? Ou da nossa origem? Né? Será que isso não se perdeu? Será que é só um monte de historinhas que estão se desenrolando, a gente está meio perdido nisso? Né? Então hoje a proposta é mostrar que existe uma coerência muito grande nessa criação do universo e da vida. E que sim, a gente tem muita importância, muito propósito para essas historinhas, né, acontecerem. Elas são de extrema valia para o todo. Né? Agora, a gente, a princípio, pensa que não, que a gente não tem muita conexão. Alguns ainda vão um pouco mais longe, não, nossas histórias estão interligadas, né? Todos somos um, aquela coisa toda. Mas até que ponto isso é realmente importante para o todo e para a gente? Até que ponto ser feliz é tão importante para o todo? Por que não ser triste ou ser, enfim, rancoroso, o que quer que seja? Tem que ser feliz, é uma trilha, né? Então por que isso importa? Hoje a gente vai ver essa ginástica divina, vamos dizer dessa forma, tá? Independente da crença, se existe um Deus, se existe uma fonte, se existe qualquer tipo de divindade ou intermediários, né? Santos, arcanjos, etc. A gente vai ver como é que funciona, como é a estrutura disso daí. Nada é muito chato, tá? É só realmente colocar aqui para vocês terem uma noção do todo e depois de como é que funciona essa realidade 3D da gente. Como é que foi criado isso de passado, de futuro, de tempo, de espaço, de dimensões, de universos, né, de realidades. Né? E aí vocês vão ver que tudo vai se encaixando, é bem coerente. Primeira coisa, então, vamos ver o ponto básico. O ponto básico é, a gente tem aqui, onde nós estamos mesmo, né? Temos um corpo, certo? Ok, esse corpo tem um cérebro. Então, esse cérebro aqui, na verdade, é uma máquina. Né? Ele é uma máquina orgânica. A ciência já mostra isso, já prova isso, e ninguém conseguiu achar nada aqui dentro de piloto, vamos dizer dessa forma. Né? Isso não é grande coisa. Existe alguma coisa para cima disso daqui, né? Mas tenha em mente que daqui para baixo nada mais é que um robô. Né? Um robô com uma função muito especial, muito legal, né? Que a gente vai colocar aqui, esmiuçar direitinho. Esse robô, ele serve para a parte dos sentidos só. Esses sentidos aqui, né, essa percepção do mundo lá fora, não é processada pelo robô. Então, o robô ele capta através dos sentidos o que está acontecendo. É como se estivesse filmando, né, e passando pela vida filmando, coletando as informações. Ah, tá, mas ele interage também? Sim, de certa forma ele interage também. Né, mas a função básica dele é essa de cá. Acima, a gente teria a mente. Né? A mente nossa, que seria uma mente que processa as coisas que são captadas. Ela compreende, ela coloca lógica, ela adiciona algumas outras coisas, inclusive ela sente sentimentos que não são gerados nem pela mente e nem pelo corpo físico. Tá? Bom, essa é a parte chata. Agora a gente vai subir lá para o topo. Tá? Imagina o seguinte. A gente tem alguns fundamentos, tá? Primeiro fundamento, eu vou colocar aqui. Primeiro fundamento é você existe. Você já sabe que existe assim. Você já sabe que existe como mente também. Né? Mas o ponto é, até onde é você aqui nessa linha para cima? Porque se você for olhando,
a mente, depois outra parte para cima, depois outra parte para cima, até chegar num ponto em que não tem mais para onde ir. Né? Então, esse ponto que não tem mais para onde ir seria a origem de tudo. Podemos chamar de fonte, de criador, do que quer que seja. Né? Mas vamos supor aqui um ponto, certo? Esse ponto aqui é a origem de tudo. Tá? Esse ponto é a consciência. Imagina que não existe nada para cá, nada para lá, né? Só existe esse ponto, é um foco consciencial. Só ele existe. Agora, se só ele existe, não tem medidas e não tem como você traçar parâmetros. Um ponto consciencial pulou para cá, a uma velocidade infinita. Aparentemente são dois pontos. Se ele pula para cá, a velocidade infinita também, para cá e para cá e para cá e para cá, acompanhe aqui porque vai fazer todo sentido, tá? Ele, aparentemente, para quem está olhando de fora, ele é um aglomerado consciencial aqui, tá? Esse aglomerado consciencial é uma consciência. Daqui a pouco vai fazer mais sentido, tá? Por enquanto, vê isso daqui. Esse aglomerado consciencial, que é só esse ponto repetidas vezes aqui, forma uma consciência. E essa consciência, ela tem um ponto de vista. Essa consciência de cá, esse aglomerado de cá e esse aglomerado de cá, né, que ele formou, e outro aglomerado de cá, são consciências separadas que estão olhando aquele ponto inicial no meio. Então, o ponto de vista desse é essa visão que ele está tendo aqui. E o ponto de vista desse é essa visão que ele está tendo aqui. Tá? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: o tudo que há, vamos colocar dessa forma, tá? Ele tem toda a consciência que existe. Não existe mais nada além dessa consciência. Porém, quando ele começa a se replicar, né, de modo infinito e de velocidade infinita, esse movimento, vamos chamar isso de movimento da vida, tá? Quando ele começa a se replicar, ele começa a criar consciências independentes que têm pontos de vista, porque elas estão olhando daqui para lá, elas não estão olhando simplesmente a si mesmas. Imagina então, isso de cá é um aglomerado consciencial. Esse de cá é outro aglomerado consciencial. Para usar uma terminologia que fica mais fácil de assimilar, eu vou chamar esse aglomerado aqui de alma conjunta. Né? Então, esse de cá é um aglomerado consciencial, uma consciência de alma conjunta. Essa é outra alma conjunta, essa é outra alma conjunta. Então, são partes da consciência do todo, do divino, que fazem uma dança, de um movimento que é uma dança. Gente, para que isso? Que sentido isso faria para a vida? Né? Como isso de cá é o mesmo ponto, o mesmo foco consciencial que se replicou, isso também é criador. Né? E isso aqui também vai se movimentar. Só que agora, a consciência que esse tem é uma consciência menor do que o foco consciencial lá do centro, tudo que há. A consciência desse é menor do que esse do centro também. Mas são compatíveis as consciências. Por ser uma consciência menor, ele vê a história de uma forma diferente, não a história como um todo. Então, ele começa a criar ramificações que a gente vai brincar com terminologia, né? E chamar de almas individuais. Cada alma coletiva cria várias almas individuais. Essas almas individuais também são o mesmo foco criador que está replicado aqui, em velocidade infinita e em espaço limitado. Só que, como ele se replicou a partir desse que tinha menos consciência, aqui tem menos consciência ainda. Ele tem menos percepção que é o tudo que há, que é o mesmo ponto. Ele é um outro aglomerado de consciência aqui. Tá? Bom, a partir daqui, olha só, essa especialização aqui é o que a gente chamaria de individualidade. Tá? Então, parte daqui o que a gente conhece como indivíduo. Né? Fulano, ciclano, beltrano. Começa aqui.
Aqui, como a consciência é muito menor do que aqui e é menor do que aqui, começa a haver a criação de tudo que a gente conhece por universo e por realidade, né? Então isso daqui, olha, tem um sonho, vamos dizer assim, essa alma individual tem um sonho e ela vai trabalhar, ela é um aspecto especializado, especialista dessa consciência conjunta aqui. Então, o que vai acontecer? Ela vai criar uma mente maior que vai possibilitar com que ela experiencie ou reflita aquilo que ela é. Essa de cá vai criar uma outra mente maior que também vai refletir, né? Mas agora vai refletir com as características dessa de cá. Esse outro conjunto que criou esse individual aqui, vai criar uma mente maior também, que vai refletir o que ele quer vivenciar. Isso daqui, gente, é o universo e são as realidades daqui para baixo, como a gente conhece. Cada mente maior ligada a uma alma individual vai trazer um projeto completo, um projeto não só de uma vida a vivenciar, mas um projeto de uma sequência de vida e vida eterna. O que seria vida? Seria o próprio movimento do tudo que há. Vamos entender dessa forma assim. Não pega a vida como uma encarnação. Pega a vida como o próprio movimento do, vamos chamar assim mais fácil, tá? Não peguem ao pé da letra a palavra. É o movimento de Deus, é a dança cósmica do divino. Essa dança que acontece, o que a gente chama de ilusão, né? Ela é toda criada dentro das mentes maiores aqui. Todos os universos estão aqui dentro. E todas as experiências estão aqui dentro, todas as histórias estão aqui dentro. Aqui tem planetas, aqui tem seres, tem o que as pessoas chamam de anjos, de arcanjos, de guardiões, de blá blá blá. Está tudo daqui para baixo, né? E seres humanos também, tá? Essa mente maior aqui, já que é o projeto do todo, né? Se tem um projeto, tem que ter uma execução desse projeto também, né? Essa mente é um reflexo dessa alma individual. Então, a mente maior vai criar também um reflexo de si mesma para poder conviver em coparticipação com os outros projetos aqui. Então, aqui a gente teria uma mente menor, né? Que é a mente menor dessa mente maior aqui. Eu não preciso, assim, e essa mente menor é que vai estar ligada ao nosso corpo humano, corpo físico mesmo, tá? Mas aqui é uma pessoa, aqui é o João, tá? Eu não preciso ter uma mente menor para viver uma experiência, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Essa mente maior pode ser de um planeta, essa mente maior pode ser de um ser espiritual que está querendo só ajudar. Não precisa ter uma mente menor e não precisa ter um corpo físico para poder estar assim. É por isso que o pessoal fala, olha, tem seres que não precisam encarnar. Realmente, tem seres que estão só na mente maior aqui. Eles estão como uma projeção da alma individual. Ah, mas eles precisam ter uma mente maior? Precisam, porque para toda essa interação existir, ele tem que ter a mente maior aqui. Porque olha só, gente, tudo o que vem daqui para baixo, da mente maior para baixo, na verdade é ilusão. Ele não existe, ele só existe. Tudo que a gente vivencia está aqui dentro dessa mente maior. O resto são reflexos, como um reflexo de um pensamento nosso. Quando a gente começa a pensar e mergulhar dentro de um pensamento e a gente está pensando num assunto e aí vem ramificações desse assunto e a gente é como se às vezes surgisse um segundo pensando com você, né? Então, dentro da nossa mente, a gente está mergulhando em algumas coisas. A mente maior faz um grande mergulho e ela passa a criar tudo isso como um reflexo da própria interação dela com as outras mentes maiores. Gente, mas para que isso daqui, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Então aqui, essa primeira coisa, você existe. Por que você existe? Cadê o você nessa história aqui? Pensa só. Você é o corpo,
você é a mente menor, você é a mente maior, você é a alma individual, você é a alma coletiva ou você é o tudo que há? O que interessa não é interpretar onde está aqui. Cada pessoa, dentro do alcance da consciência dela, vai achar que ela é só o corpo, ou que ela é a mente, ou que ela é uma mente maior, ou que ela é uma alma individual, enfim. Tá? O que importa é você saber que você nunca deixa de existir. E por isso você existe. Você existe, ponto. Ah, morreu no corpo físico? Não quer dizer que vai deixar de existir. Morreu no corpo físico quer dizer que essa parte da história vai embora, né? Mas o restante continua, né? E aí, essa parte pode voltar numa outra história. E de novo, porque nós somos absolutamente eternos. Essa dança cósmica nunca cessa. Então, não adianta pensar em termos dessa vida, não adianta pensar em termos do que eu vou fazer nessa encarnação, ou depois eu vejo o que eu vou fazer na outra, ou sei lá, se eu morrer, se eu tiver outra vida, se eu não tiver, não sei o quê. O ponto é, nós somos eternos. Essa dança, esse sonho, essa que é chamada ilusão, ela é eterna. Espera aí, mas eu vou ficar sempre na terceira dimensão aqui, nesse negócio de espaço-tempo e tudo mais? Não. Tudo é crescente também. Vocês vão ver o mecanismo desse crescimento logo, logo. Guardem o seguinte, essa parte de cá, de almas individuais, é como se elas guardassem o tema do que vai ser vivido. Mas não que vai ser vivido por uma vida humana. É o que vai ser vivido de uma especificidade. Por exemplo, a gente fala, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Você pode pegar a fidelidade, por exemplo. Fidelidade a quê? É um tema vasto. Então, uma alma aqui vai viver mais na parte da fidelidade ao todo. A outra alma vai viver a infidelidade, a outra vai viver meia fidelidade. Né? Então, são especificidades, são partes. É como se você dividisse tudo o que você é. Tá? Se falasse, bom, eu sou bonito, eu sou alto, eu sou 34, né? Bom, alto com 34 não dá, né? Mas vamos lá. Então, é como se você dividisse para você assim. Então, tá, eu vou me dividir. Então, um vai ser o bonito, você vai viver a experiência do bonito. O outro vai ser o alto, você vai viver a experiência do alto. E o outro vai ser, vamos inverter, o 43. Você vai viver a experiência do 43. Os três são como almas individuais. Eles estão vivendo especificidades e eles vão interagir entre eles também. Não é porque esse cara aqui está numa outra alma conjunta, né, que ele vai deixar de interagir com esse. A interação é total e é eterna. E é uma dança que vai passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Assim, a gente chega à conclusão aqui, só para fechar essa parte, tá? Do segundo fundamento, tá? Que o tudo que há, vamos chamar de tudo que há, que é esse pontinho aqui, né? O segundo fundamento o tudo que há é o que existe, né? Tudo que existe é o tudo que há, porque ele cria isso de cá, ele cria tudo. Ele cria as sequências, as histórias, as coisas físicas, as coisas etéreas, as coisas espirituais, ele cria tudo, ele é tudo. E cada coisa dessas é o tudo que há. Né? A referência é sempre sim, o todo é cada coisa e cada coisa é o todo. Né? Significa que você, cada parte de você, cada átomo de você, cada energia de você é o tudo que há passando. Eu vou dizer agora e depois vocês vão entender porquê, a todo instante recriando o que vocês são. Essa é a parte mais chatinha da coisa, agora vem a parte divertida. Né? Vamos ver a segunda parte, eu tenho uma pergunta, vamos ver a segunda parte para a gente poder... Não, porque a segunda parte, ela não é bem uma continuidade, assim, ela dá um pulo, um salto, a gente vai passar para a terceira e quarta dimensão agora. Sim. Pode fazer a pergunta. Essas presenças espirituais, vamos dizer assim, a que nível que ela fica? Ela fica no M+, ou no M-? Ela fica, a mente maior é criada para uma entidade espiritual. Então, nós todos somos entidades espirituais, vamos colocar assim. Né? E a partir do momento que que essa experiência desce para uma mente menor, vamos colocar dessa forma, tá? A mente menor tem uma consciência menor do que a mente maior.
né? Então ela não enxerga sempre e nem a totalidade da mente maior. Daí é onde a gente, como a gente está sempre na ponta, né? Então a gente não enxerga o total lá em cima, mas a mente maior ela sempre existe para cada ser, né? E também para outras coisas como planetas, etc. E assim, é isso que eu queria perguntar, porque ela cabe então nas outras raças extraterrestres que não estão ligadas à parte humana, vamos dizer assim, são raças, são seres não humanos. Isso. Qualquer ser, em qualquer dimensão, ele tem esse... E, inclusive, em universos ou realidades que não são tridimensionais e não dependem de espaço e de tempo, né? É como se eles estivessem aqui e ali e acolá, né, em momentos diferentes. Está no M+, é. Agora, um ser, mesmo um ser que não tenha uma realidade temporal, ele pode ter um corpo físico também. Tá? Ele pode ter um corpo físico e ele aparece, ora num tempo, vamos colocar, ora em 1960, ora em 2412, tá? Mas ele continua tendo um corpo, ele simplesmente... A pergunta que eu queria te fazer é se ao teu ver, né, essas outras raças, digamos, não humanas e extraterrestres também têm esse funcionamento. Todas têm esse funcionamento, né? Porque dentro como existe uma infinitude de possibilidades, dentro da mente maior, ou melhor, das mentes maiores, existem projetos e projetos e projetos e projetos e projetos. Exatamente, interações infinitas e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Agora, realidade tridimensional nossa, porque interessa mais para a gente essa realidade, como é que isso foi criado, por que isso é criado, né? Se eu falar de realidade atemporal, dá também. Ou seja, não tem uma linha de espaço, não tem o Cronos, né, da vida, não tem uma linha de tempo, né, e nem um espaço para ser medido. Os seres simplesmente estão num lugar ou estão no outro e entram em universos e realidades completamente diferentes quando eles querem. Mas isso não ia interessar bem para a gente. O que interessa mesmo é o que a gente está fazendo aqui, como é que a gente melhora isso, a nossa experiência de vida mesmo. Primeira coisa é você saber que tudo acontece agora. Essa ideia pode dar noção de que você pega todo o passado, presente e futuro e coloca num momento agora, presente. Mas o agora, ou o presente, aquilo que a gente presencia, é o passar de um eterno momento. É chamado continuum. Esse continuum seria a eternidade em si. Ela não dura minutos ou segundos ou horas ou milênios, ela não dura nada, ela simplesmente ela está ali. Mas existe um agora, e agora um agora, e aí um agora, e aí um agora, e aí um agora, como se fosse alguma coisa que contasse tempo, mas não conta tempo. Então, o terceiro fundamento seria isso, tudo acontece agora. Aí por quê? Esses pontinhos conscienciais, esse pontinho consciencial que forma tudo que existe, também forma uma espécie de parque de diversões, né? É uma vastidão de universos e de jeitos de viver, né? E esse parque de diversões, ele é tridimensional. E ele é sujeito a espaço e tempo. E, então, ele é sujeito a passado e futuro, né? E tem o presente também. Olha como isso acontece, que loucura.